Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do UCSANT, uma série de conversas e palestras com profissionais de expressão nacional que abordam diferentes aspectos e perspectivas de cada profissão. Esta é a última noite de bate-papo de um total de 3 sobre arquitetura. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Meu nome é Franciele e estou no final do curso de jornalismo. Não tem muito a ver com a área, mas estou aí. Neste encontro, então, a gente conta com a presença da professora do curso de arquitetura Pauline Fonini Felim e da arquiteta e urbanista Meg Pezzi Dalbó, que vai abordar o tema a imersão virtual na arquitetura. Bom, nossa convidada é formada pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Já trabalhou com planejamento urbano, prevenção contra incêndio e atualmente desenvolve projetos arquitetônicos com foco em arquitetura modular e containers. Projetos também de interiores comerciais e corporativos, desenvolvimento de franquias e desenvolvimento de realidade virtual. Na Coruja Imersão Virtual, o empreendimento que criou, tem o compromisso de criar espaços e ambientes inovadores que favoreçam novas experiências e novos negócios. Sem mais demoras, com a palavra, Meg Pezzi Dalbó. Olá, pessoal, boa noite. Então, na verdade, a Fran já me apresentou, né? E hoje eu estou aqui para falar, então, um pouquinho sobre imersão virtual na arquitetura. E eu já vou começar de início compartilhando a tela com vocês, tá? Para que a gente já comece a conversar sobre esse tema. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar. Qualquer coisa as meninas me avisam, né? Tudo certo, Fran? Tudo ótimo, tudo certinho. Tudo certinho? Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, sobre arquitetura, imersão, né, virtual na arquitetura. A Fran já me apresentou, tá? Mas só de novo, né, para ressaltar que o meu compromisso, né, com a Coruja Imersão Virtual é realmente criar experiência, e é sobre essa experiência que a gente vai conversar hoje, né? Então, uma experiência totalmente diferenciada no ramo da arquitetura, que vai mudar por completo o como a gente vai visualizar os espaços e vai entender os espaços daqui em diante, tá? E aí eu dividi em 4 tópicos o que a gente vai conversar hoje. História, tecnologia e sistemas, imersão na arquitetura mesmo e futuro, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses temas. E aí, mas antes de tudo, né, eu trouxe até uma imagenzinha aqui bem antiga para a gente falar sobre realidade virtual. E o que é a realidade virtual, tá? Então, ela é a tecnologia de interface entre usuário e sistema operacional através de recursos gráficos 3D e imagem 360, tá? Nosso objetivo, ele vai sempre ser criar a sensação de presença em um ambiente diferente do real, que é esse ambiente virtual. Tá? Vou pedir para vocês guardarem essa imagem, tá, na cabecinha de vocês, que é uma imagem antiga, que é uma imagem que representa muito no desenvolvimento, tá, da realidade virtual na arquitetura. Só que antes, vamos falar um pouquinho de notícias, tá? E o porquê que a gente está conversando sobre imersão virtual e por que ela é tão importante, tanto para a arquitetura como para a tecnologia em geral, tá? A Forbes, tá? Isso é uma notícia de 2019, mas ela ainda continua muito atual. Tem alguns números que foram reavaliados, mas olha que legal isso, gente. Eles dizem que até 2025 a gente vai ter um volume de mercado de VRAR em nuvem de 292 bilhões de dólares, tá? Notícia da Forbes. Então, a gente tem um mercado que ele é muito amplo, que ele vai se desenvolver muito daqui em diante, tá? Principalmente com a entrada do 5G, que ele vai revolucionar o como a gente interage com a tecnologia. Olha que legal o que eles dizem. Com a chegada da 5G, um novo amanhecer de experiências impulsionadas pela RV surgirá, tá? Então, já em 2025, é daqui a 4 anos, né? Então, a gente já está no futuro, tá? E a gente diz que a próxima geração de experiências imersivas adicionará novas sensações. Então, os usuários, eles sentirão as vibrações de uma corrida de carro ou a brisa em uma ilha tropical. Então, pensa que bacana a gente pensar nisso com relação à arquitetura.
Então, como é que a gente vai apresentar os nossos projetos? A gente saiu do 2D, a gente foi para um 3D, e agora a gente vai até poder apresentar para o nosso cliente a sensação que ele vai ter no ambiente criado. Então, isso é incrível, né? E as experiências 4D, elas se tornarão a norma. Então, uma realidade que ela está muito presente. Olha o Exame, tá? Então, notícia também do Exame desse ano. O Facebook, ele já está de olho na realidade virtual e pensa, olha o que é o Facebook, né, em termos de publicidade. O mercado deles ainda o maior é publicidade, mas eles estão, olha só, o executivo disse que o futuro do Facebook está em ser uma empresa do metaverso. Então, um experimento da ficção científica misturando realidade aumentada e virtual com o mundo real. Então, gente, não é só na arquitetura, não é só no desenvolvimento de tecnologia de games, é também na realidade nossa de dia a dia. Então, se o nosso dia a dia ele vai ser diferente, como é que ele vai ser na apresentação da arquitetura? Isso é muito bacana e a gente tem que prestar atenção nessas notícias, tá? Inclusive, eles estão criando uma pulseira de realidade aumentada ativada por impulso cerebral. Isso é muito bacana, né? Então, vai ser um dispositivo que a gente vai conseguir modificar até a maneira com que a gente trabalha. Claro que muito disso está sendo estudado, é tecnologia, mas que já está sendo desenvolvida. Então, a gente está, sim, no futuro e a gente precisa prestar muita atenção no que vai acontecer com a arquitetura, porque tudo vai mudar em termos de arquitetura, tá? E aí, para a gente entender o que vai acontecer no futuro, a gente precisa dar uma olhada na história, né? Então, de 1838 até os dias futuros. E aí vocês vão me dizer, né? Tipo, a palestrante ficou louca, né? Como assim 1838? E aí eu vou dizer que sim, que a gente teve uma fase de criação e experimentação que começou há 183 anos atrás, tá? Então, não tô ficando louca, esse óculos, ele é o óculos de Wheatstone, tá? É o primeiro óculos estereoscópico e uma versão antiga de VR 3D. Então, lá em 1838, a gente já tinha o desejo de visualizar um mundo virtual no nosso mundo real, né? Então, a gente tinha essas reproduções, que até quando a gente era pequenininho, tinha os dispositivos que a gente conseguia olhar neles, né, e ver uma imagem totalmente diferente do nosso real. Então, isso é um óculos estereoscópico, né? São duas lentes com uma pequena angulação, né, de espelhos, e aí eles fazem com que duas imagens virem uma, entre aspas, uma imagem 3D, né? Claro que para a época, né, de 1868, tudo evoluiu, mas olha que bacana, já existia essa tecnologia, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas por que a gente não tem realidade virtual, né, tão disponibilizada assim, comercialmente falando, se em 1838 isso foi criado? E aí eu vou dizer para vocês que a gente não tinha tecnologia, né? Obviamente a gente não tinha tecnologia. Demorou muito para ela realmente se desenvolver, mas a gente já tinha esses estudos, né? E aí ela era inacessível para reprodução e comercialização. Então a tecnologia existiu, a tecnologia ela evoluiu, ela só demorou para ser comercializada, tá? E aí a gente vai, eu vou falar só tópicos, tá? Então do que foi importante em determinadas épocas. Então, de 1838, a gente passou para 1929, tá, com um simulador de voo para treinamento de pilotos durante a Segunda Guerra. Então, muito evoluiu em tecnologia dentro dos exércitos, dentro da NASA, né, dentro da medicina, a gente sabe também. Então, muito das pesquisas, o que era realmente vinculado de dinheiro para fornecer, né, a parte de pesquisa, era dentro desses espaços. Então, a gente evoluiu nessa época dentro do Exército, da NASA, etc. e tal. Em 1935, a gente teve um primeiro conto, tá, de ficção científica, que olha a frase que ele traz para a gente, tá? Ele descreve um par de óculos que traz um mundo surreal que combina hologramas com sons e cheiros como se fosse um projetor individual. Gente, isso hoje existe, isso se chama HoloLens, tá? A gente tem esse óculos hoje disponibilizado no mercado, eu vou mostrar ele para vocês, tá? Mais adiante, mas ele é uma criação e ele é uma vontade que existe desde 1935. Em 1937, a gente tem um primeiro óculos de realidade virtual, mega simplesinho, tá? O Viewmaster. Lembra daquela imagem que eu falei para vocês guardarem? Aquele é a evolução desse. Então, a gente tem um redondinho que passa para um quadradinho e, inclusive, ele é disponibilizado para crianças, com uma série de fotinhos que a criança conseguia visualizar, né, um mundo que era virtual sobre o mundo real. E isso é incrível, 1937.
1950, a gente tem o primeiro sistema de realidade virtual passiva sendo estudado, tá? Ele era o Sensorama. Ali a gente vai ver que parece muito com os videogames antigos, né? E a gente tinha realmente uma imagem tridimensionalizada, que era uma cadeira em movimento, ela tinha vento, ela tinha odor e ela tinha esse avanço da ideia do sentido de presença. Isso é incrível para a época, 1950. 1958 começou a ser estudado um protótipo de capacete. Muito do que a gente tem hoje foi o desenvolvimento da Philco, tá? Então, um capacete com monitor que permitia ao usuário um sentimento de presença também dentro de um ambiente. 1962, eles lançam o Sensorama, tá? Então, como um dispositivo realmente, que nem a gente falou de interação, quer dizer, de imersão, né? E aí se disponibiliza como um videogame. Daqui em diante, muito de tecnologia começa a avançar nessa área. 1968, olha que bizarro isso, gente. O primeiro capacete, ele realmente é lançado, aquele que estava sendo estudado pela Philco, né? Olha que bizarro, ele é pendurado no teto, porque ele é muito pesado, e ele é conectado ao computador de alto desempenho. Então, aqui, a gente realmente tem um ambiente artificial e realmente a gente consegue ter interação com objetos. Então, a gente já tem, né, não lançado a público, mas a gente já tem uma tecnologia criada. 1977, as primeiras luvas digitais, isso até a gente não tem no mercado ainda, né? Olha que bizarro, mas a gente já tem elas acopladas a computadores lá em 1967. 1982, a gente tem essa outra bizarrice, que é o capacete do Darth Vader, né? Ele é chamado assim, porque ele realmente se parece, né, com uma coisa de outro mundo, e ele é um dispositivo para controle de aviões. De novo, Força Aérea, tá? É tecnologia interna da Força Aérea. 1987, pela primeira vez, são comercializados produtos de realidade virtual, tá? Então, a gente tem essa luva disponibilizada e a gente tem o capacete, mas a gente pode ver pela imagem ali da tela da televisão que ainda o software é muito antiguinho, ele é muito precário e a gente não consegue ter uma visualização de muita coisa com ele. Então, realmente, ele tem uma tecnologia, mas ele não tem muito um porquê, né? Então, a gente vai ter, a partir dessa data, muito estudo em cima dos videogames por causa desse tipo de interação. Aí a NASA, que é a NASA, né? Além dela ter os óculos, ela tem a luva, ela também tem uma roupa completa de sensores para medir o desempenho e sinais vitais. Isso é muito incrível também, tá? A NASA revoluciona, e é claro que a NASA, a gente ainda não tem, né, a necessidade de disponibilizar esse tipo de roupa completa, mas a gente tem o estudo e a gente já tem o desenvolvimento de tecnologia. Dali em diante, gente, a gente tem uma fase de desenvolvimento de tecnologia pela febre dos games. O que a gente tinha da parte de exército, de força aérea, né, de simuladores, de treinamento, agora a gente vai ter pela febre dos videogames, tá? Só que, 1993, a SEGA lança o SEGA VR, tá? Que é um console para o Mega Drive. Ela traz alguns jogos, só que ele é cancelado antes, tá, de ir para público, para comercialização mesmo, e ele fica na fase de protótipo. 1995, a Nintendo lança o maior fracasso dela, que é o Virtual Boy. Esse sim vai para comercialização, tá? Só que ele tem gráficos em somente 2 cores, ele tem uma pequena quantidade de jogos, então ele é muito inferior aos videogames, tá, da Nintendo, e ele causava dores de cabeça nos jogadores. Provavelmente foi porque a SEGA não lançou dela, tá? Então, eles vinham até com autopause para as pessoas não ficarem com muita dor de cabeça, porque principalmente são jovens e crianças, né? Então, ele acaba sendo conhecido como o maior fracasso. E daí a gente tem um pause, né, da comercialização, para que a tecnologia fique um pouquinho melhor, né, para a gente ter uma comercialização de produtos um pouquinho melhores. Então, né, uma paradinha para lembrar do fracasso até hoje, e fracasso eu digo não de tecnologia, tá, mas de comercialização a público, porque a realidade virtual realmente, ela vai ser imersiva quando ela chegar para público, né? Então, senão, ela vai ser só interna, tecnologia, mas enfim, o que a gente quer é público. Até 2012, gente, que olha que legal, né? Então, esse cara, ele financia a primeira versão do óculos Rift. Esse óculos a gente tem no mercado, né? Então, tem várias outras versões dele, mas o cara, o Palmer Luckey, ele consegue, então, ser um jovem empresário que cria o óculos Rift, e ele vai parar na página, né, principal da Times,
em 2012. O estudo dele é iniciado em 2009 e ele é lançado em 2016. É um sucesso, tá, gente? Ele é caro, ele ainda exige um PC parrudo, mas para 2016 ele foi um baita de um lançamento que revolucionou, e 2016 é um ano muito importante para a realidade virtual. É aqui que a gente vai ver muitas empresas lançando seus óculos, tá? Então aqui a gente tem o óculos, a gente tem os controladores, a gente tem sensor de movimento, tá? Então a gente tem uma tecnologia totalmente diferenciada da tecnologia lá do Virtual Boy, né? É totalmente diferente. A gente muda totalmente a maneira com que a gente entende a realidade virtual. E aí, 2016, vou pular, tá? A gente vai mostrar rapidinho. A gente tem a PlayStation, tá? Então, lançando o projeto Morpheus. A gente tem o melhor headset hoje que a gente tem no mercado de desempenho e conforto, tá? Que é a HTC Vive. Então, nesse ano, eles também lançam a primeira versão dele. Ela traz uma maior movimentação em cenários e traz controle bem intuitivo, muito importante para a realidade virtual na arquitetura, tá? Ele é muito utilizado. E aí, tem alguns antes, tá, que são lançados. 2011, o iPhone lança esse dispositivo que é conectado ao celular. 2013, a gente tem o primeiro óculos que ele tem a conexão com os celulares, tá? Realmente interno e não um dispositivo, ele é um óculos. 2014, a Google Cardboard faz com que o público em geral conheça o que é um óculos de realidade virtual por causa do preço, né? É simplesmente uma caixa de papelão. Então, o mundo conhece realmente o que é realidade. 2016, a Samsung lança o headset para aparelhos da Samsung, que é o Gear VR. A gente tem o Google também dando uma avançadinha e lançando o Daydream. E a gente tem em 2016 o HoloLens, tá? O lançamento da Microsoft, que é o primeiro computador holográfico do mundo, tá? Holográfico autônomo. E aqui a gente tem uma mudança totalmente, tá? Diferente do que a gente tem só com óculos, agora a gente tem holografia, gente, e isso é incrível. Eu vou mostrar mais adiante para vocês vídeos de como esse óculos funciona, e ele é incrível para a arquitetura, ele vai ser extremamente importante. Porém, uma brincadeirinha, tudo isso por apenas meros 60 mil reais. Tá, gente? Então, ele hoje ainda é um dispositivo caro, mas ele hoje é um dispositivo que é muito avançado em relação com os outros, tá? Então, é difícil da gente ver ele sendo utilizado, mas ele é incrível e com certeza essa tecnologia vai acabar ficando mais barata e a gente vai ter ela no nosso dia a dia de arquitetura. Vou mostrar para vocês como. Então, tecnologia. A gente já entendeu como é que funciona a história, até onde a gente chegou. A gente tem inúmeros óculos de realidade virtual no mercado, mas a gente precisa entender a tecnologia. E a gente tem, tá, cada um no seu quadrado. Então, a gente tem RV de simulação, tá, que é imersão total por óculos. A gente tem RV de projeção, que é sobreposição de imagens com interação, que é holografia. A gente tem a RV aumentada, que é a combinação de imagens entre o mundo real e o mundo virtual. E aí a gente lembra Pokémon Go, tá? Pokémon Go revolucionou a maneira que a pessoa entende a realidade aumentada, porque é exatamente isso. E aí a gente tem as características: imersão, envolvimento e interação, tá? Então, nem sempre a gente vai ter esses três, mas é incrível quando eles vêm, né? Os três, para que a gente entenda a imersão total no ambiente. E aí os dispositivos: percepção sensorial, né? Então, hoje a gente ainda não tem os 5 sentidos do corpo, mas a gente vai ter, né? A gente viu com a mudança do 5G o que vai acontecer. A gente tem hardware, tá? Que daí você as luvas, capacetes e super máquinas para processamentos. A gente vai ter software, que são sistemas paralelos, né? Que eles são distribuídos, enfim, a gente tem desde o software para juntar todas as coisas, como a gente tem as detecções, os sensores, né, de movimentação, etc. A gente tem as interfaces, né, então com o usuário, que são as simulações em tempo real. E aí as aplicações. Então, como é que a gente pode utilizar tudo isso que a gente viu até aqui, né? Jogos, entretenimento, educação, simulação, treinamento, teleconferência, arquitetura e urbanismo, engenharia, segurança pública, né, com os treinamentos de militares até hoje, e medicina, além de outras, tá? Mas eu trouxe algumas das aplicações que são as mais pertinentes para a gente ver o alcance dessa tecnologia. E aí, para a arquitetura, né? Então, como é que funciona dentro do nosso curso, né? Dentro da nossa profissão? A gente já sabe, então, que a gente tem que esperar, assim, um mundo novo. A gente saiu do desenho à mão, a gente saiu do desenho 2D, a gente saiu do desenho 3D só por computador, e agora a gente vai conseguir
começar a desenhar o mundo realmente ao nosso redor. Tá? Então, ela já está presente no nosso dia a dia, tá? São ambientes que são 100% criados por computador, então, desde imersão total, né, como a gente funciona, como a gente visualiza com os gamers, né, até imagens 360. Essa é uma imagem, gente, que é criada aqui pelo meu escritório, tá? Para a empresa que é a Goods BR, para o lançamento deles. E essas imagens, se vocês verem por aí, elas são imagens realmente criadas em 360 graus para imersão virtual. Elas ficam totalmente distorcidas assim, tá? Então o software ele lança a imagem assim, mas quando a gente coloca em algum aplicativo que vai realmente criar o 360, a gente consegue, com óculos de imersão virtual, ter realmente uma imersão dentro desse ambiente, tá? Então, normalmente a gente apresenta. A gente pode olhar por celular, pode olhar pelo computador, mas o legal é olhar pelo óculos de imersão. E aí, para que a gente tenha realmente essa imersão, a gente vai ter que ter um conteúdo 3D, né? Então, são imagens renderizadas em 360 em alta definição, ou realmente o ambiente como um todo. A gente tem que ter o software ou um aplicativo dedicado à realidade virtual, e a gente tem que ter o óculos. São só essas 3 coisas, tá, gente? Só que só essas 3 coisas a gente vai falar sobre softwares, e aí existem N softwares, gente. Então, a arquitetura, falando sobre imersão virtual, ela é um projeto totalmente colaborativo. A criação dele vai desde um 2D utilizado por um AutoCAD, até um 3D pelo um SketchUp, que é o mais simples que todo mundo usa, mas pode ser feito pelo Blender, pode ser feito pelo Max, né? Ou sistemas BIM. E a gente pode ter os softwares que vão renderizar, a gente vai ter os softwares que também podem criar o ambiente como todo, como um game, que é Unreal Engine, né, um exemplo disso. E a gente vai ter os softwares, então, utilizados, software plataforma ou aplicativo, né? Então, utilizado para visualização, a criação da imersão. Então, eu pego aquelas imagens 360, eu coloco no aplicativo uma plataforma ou um software e ele transforma aquela imagem em 360 graus e deixa pronto para o óculos. Gente, tem N, tá, aplicativos no mercado. Eu trouxe só algum deles, tá, para vocês verem que esse mundo ele é muito amplo, desde plataformas, né, então de softwares para renderização e modelagem, de softwares realmente para criar esse ambiente 360. Falando de óculos, lembrando que a gente tem 3 tipos, a gente vai ter para celular, a gente tem os que são autônomos, né, o standalone, e a gente tem os de alto desempenho que são conectados aos computadores, tá? Normalmente são esses 3 e eles vão ali de uma média de R$100, tá, para celular, né? Tirando o Google ali, o Cardboard, que ele é baratinho, né? Mas a gente vai em torno de R$100 até a gente viu, né, um de alto desempenho que vai lá para 60 mil. Gente, antes de tudo, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo, certo? Que é um arquiteto falando de como o trabalho dele está sendo desenvolvido nos dias de hoje, desde o 2D, que é o desenho à mão, tá? Até o como ele interage com os espaços, tá? Imersivos. Então, vocês vão ver, ele é rapidinho, tá? Mas vocês vão ver todo o processo. Eu só vou pedir desculpas para vocês, porque ele vai estar todo em inglês, tá? Então, eu não tenho a tradução dele, mas vocês vão entender pelo próprio desenho, né, de todo o vídeo, como é que vai funcionar o pensamento do arquiteto, desde o desenho à mão, que a gente não vai deixar de fazer, até a interação com o ambiente totalmente virtual. As an architect and designer, I'm drawing all the time. I very rarely go without a roll of tracing paper and, felt pens. Clients love nothing more than to be in a cafe or a restaurant, rolling out a piece of tracing and actually drawing and sketching with them in front of them. It makes it very, very collaborative when that happens. Freehand sketching is incredibly important to us. I'm David Leonard, and I'm Director of Leonard Design Architects. Being architects, communication clearly is one of the most important attributes that we need to have. Through the work that we do, we are affecting how cities are built and how people walk through them, how they use them. The forefront of what we do is all about communication, communicating ideas. As a company, we've always embraced new technology. As the industry has moved forward, so have we. Virtual reality puts us into a different plane altogether. Put the headset on and literally we can walk around, and it's as simple as that. We can draw the plans, we can then extrude buildings, we can create the spaces, create the shapes,
we can now bring that sketching stage where you're communicating very quickly right to the forefront. For the clients, for the first time, actually really can go into a building. You can look up, you can look across, you can turn around what's in between, you can actually go upstairs, you can become a drone, you can start flying outside. It allows us to work in a faster way, a more collaborative way in a way, actually sketching or drawing something out in 3 dimensions and then being able to literally look around it. It allows us to communicate our ideas a lot quicker. We can problem solve very, very quickly and very clearly indeed. So the communications part of all of that is just amazing. It's just awesome. There are not many people doing this at all. We really are at the forefront of this, again, maintaining ourselves as leading in the industry that we're in. I think the future is all about communicating. The ability to be able to communicate better and better and better. I think this technology just makes the understanding just so much easier, and that's why we want it. That's the exciting future. Legal, né, gente? Então, a gente tem aqui realmente a apresentação de um mundo que é incrível, tá? E ele tá mudando muito. Agora eu vou mostrar mais um para vocês, tá? De como que a gente visualiza hoje, no óculos de realidade virtual, um espaço que é totalmente virtual. Olhem que bacana. Eu vou deixar para vocês bem pouquinho tempo, tá? Porque a gente tá com o tempo já apertadinho, mas só para vocês entenderem como é que uma pessoa entende o seu espaço. Olha, ele tá em casa e ele tem um projeto novo. Olha que incrível como é que ele percebe o ambiente. You move around by teleporting your position with the hand controllers. I use the teleportation method as it is more suited for new users of virtual reality. Gente, vocês estão vendo que ele está usando um óculos, ele está usando controles e ele está usando um computador, tá? Vocês podem ver pelo fio que o óculos está conectado ao computador. Tem vários controles de sensor, tá? Pela casa. E aí ele consegue visualizar todo o ambiente dele, tá? Todo o ambiente projetado novo. Olha. Ele consegue olhar até a luminária. Isso é incrível, gente. Ele se movimenta por todo o ambiente, tá? Ele consegue pular, né, para outros espaços do controle. E ele está vendo tudo. Seeing this place in virtual reality sometimes can mess with your head, feeling too real at times. A qualidade de imagem, gente, hoje que a gente tem no mercado é muito grande, tá? Olha a qualidade de visualização que ele está tendo. Gente, rapidinho, tá? Mas, enfim, vocês viram, a qualidade é ótima do software, assim, então a gente consegue realmente ter uma imersão incrível. E olha que bacana, a Espanha somou, tá? Agora, em 2020, 16 mil casas da realidade virtual no mercado imobiliário, para que seja feito exatamente isso que vocês viram agora, uma imersão em espaços totalmente diferenciados. Então, a pessoa ela não precisa mais visitar várias casas quando ela quer comprar uma, né? Ela pode, com o seu óculos de realidade virtual, ver 16 mil casas à vontade, escolher as que ela mais, né, quer visitar na realidade, porque ele vai acabar indo visitar, né? Não adianta. E aí, só que a gente restringe realmente só aquilo que a gente acha que a gente, né, realmente gostaria de ver, e não todas que nem é feito hoje em dia, né? Agora, RA, gente, se a gente viu RV por óculos de realidade virtual, agora a gente vai ver como se projetam componentes sobre o mundo real, como gráficos, mapas, imagens e textos. Olha, a pessoa aqui nessa imagem, ela tem uma planta baixa e ela tem uma realidade aumentada para ela visualizar realmente a casa, não só a planta baixa. Lembrando, Pokémon Go é basicamente isso, só que para arquitetura. Olha que legal esse videozinho. Aqui, gente, vocês viram que passou de uma planta 2D, né, para uma planta 3D, inclusive com a possibilidade de alteração das cores das paredes. Então, a gente pode também interagir com uma realidade virtual, dependendo do software que a gente utilizar, né? Mas o entendimento de espaço é totalmente diferente. O cliente, ele consegue entender o que ele pode, o que ele não pode colocar no ambiente e realmente como as coisas vão ficar, né? Para isso, a gente precisa de um celular ou um tablet e uma planta baixa, né? Ou qualquer outro, enfim, um QR Code, algo assim para a gente conectar. Então, o que é 2D ao 3D. E agora, a parte mais legal, gente, tá? Eu vou
passar esses 2 vídeos completinhos para vocês entenderem o que é realidade mista, os hologramas 3D, a HoloLens. É isso que vai revolucionar o mercado da arquitetura. Não é incrível, gente, para todas as profissões, tá? Opa, antes de eu começar outro vídeo, vou dar um pausezinho aqui. Antes de eu começar outro vídeo, vocês vão ver que é uma apresentação do HoloLens, é uma apresentação para todas as profissões, mas a gente tem, tá, uma profissão muito específica dentro da arquitetura, né, que é a construção civil, então a obra. E a gente, utilizando esse óculos para obra, olha a alteração que a gente tem do entendimento de uma obra física, tá? Usando um óculos de realidade virtual. Olha como é que vai funcionar no futuro. As the construction industry embraces technology innovation to address workforce challenges, augmented reality solutions from SRI International have the potential to transform job site operations for construction inspectors by saving time, cutting costs, and improving safety with intuitive equipment and connected intelligence. Conventionally, the inspection process is done manually, often requiring more than one person, and can take a long time to document and circulate the information to others. SRI's computer-aided system can accurately track user location as they move around a large job site. With instant access to an intuitively searchable digitized database, an inspector is able to accurately align and compare what is being built against the building information model. Manual measurement processes become automated and more accurate. Capturing and documenting data become less time-consuming. The inspector can snap photos on demand or add and retrieve virtual notes that stick to a location, which can be shared across multiple devices. Problem areas become easier to recognize, and serious concerns can be identified and shared instantly with those who can immediately respond, preempting major structural errors and costly build time. Information, including important inspection notes, design safety reports, and even contractor reviews, are stored and can be recalled for use in the planning of future projects. SRI's vision technology can change the landscape for construction inspection by providing efficiency and higher accuracy while saving time and money. Incrível, né, gente? Então, hoje o que a gente faz, tendo que levar um monte de gente para a obra, né, para explicar para um, para outro, para medir, para realmente voltar para o escritório, para ajustar em planta, para tudo e mais um pouco, a gente vai ter uma facilidade de interação realmente de tecnologia,
né? E vocês viram que a pessoa, né, o carinha que está ali, ele consegue visualizar o que está no 3D em cima da realidade da obra. Isso faz com que ele tenha um entendimento de todos os sistemas que estão acontecendo na obra. E isso é incrível. Isso vai revolucionar a maneira com que a gente constrói. Tá? Então, não é só para visualização no óculos, né? Para a gente ver espaços que vão ser criados em 360, né? Novos projetos, mas também é para a obra, né? Também é para o nosso dia a dia. E aí, o que a gente espera do futuro, gente? A gente tem carreiras novas em tecnologia, né? Dentro da arquitetura, quando a gente fala desse tipo de solução, né? A gente vai ter designer de interface áptica. O que é? É o cara que vai começar a estudar outros sentidos dentro da arquitetura. Então, eu posso desenhar um ambiente 360? Sim, mas eu também posso projetar o que a pessoa vai sentir naquele ambiente. Isso é incrível. A gente vai ter modelador de realidade imersiva, que é basicamente o que eu faço com a coruja, né? Então, a gente vai realmente revolucionar a parte do 3D, né? Então, a gente transforma 3D em realidade virtual. Hoje tem muito profissional de animação e criação de games envolvido nessa área, porque quem sabe, tá? Então, realmente programar os softwares, né? A gente vai ter o designer de simulação virtual, que são pessoas que vão criar os espaços, né? Então, vai ser uma tarefa de cotidiano dos arquitetos do futuro, a carreira de designer, tá? Então, de simulação virtual. A gente vai ter analista de dados, porque se a gente vai criar dados, né, com realidade virtual, a gente vai ter que ter quem analise. Então, eles vão analisar e vai ter uma alta demanda, né, do como vai realmente funcionar esses dados e o que eles vão dizer para a gente, né, para a gente continuar revolucionando a arquitetura. A gente vai ter diretor de tecnologia, que é uma das que eu acho mais legais dentro dos escritórios de arquitetura. Por quê? A gente vai ter vários tipos de tecnologia funcionando dentro do espaço, a gente vai ter que ter quem analisa e quem realmente cria esses roteiros para crescimento tecnológico das empresas. Então, vai ter um diretor de tecnologia dentro de escritórios grandes de arquitetura. Isso é muito legal. Mas aí, por que a gente viu tudo isso, gente? Por que a gente realmente está falando tanto em imersão virtual? E o que vai revolucionar no dia a dia da gente, né? Quais são os benefícios? A gente vai melhorar a percepção dos clientes, a gente vai ajudar a prevenir erros, a gente vai apresentar um diferencial competitivo de mercado, né? Porque se o escritório fizer com que a pessoa realmente se sinta dentro dos espaços dele, né, que foram criados por ele, então, o que isso vai, né, mostrar para os outros? Então, isso realmente vai ser um diferencial competitivo. A gente vai trazer agilidade para processos de aprovação, porque se o cliente ele entende muito melhor o espaço e ele sabe, né, o que ele quer, o que ele não quer, a gente acaba com aquele erro do dia a dia, do tipo, tu chegou na obra e a pessoa diz assim, né, o teu cliente fala, eu não achei que ia ser assim, né, pelos renders. Então, eu tinha entendido o espaço diferente, eu não achei que ia ficar desse tamanho, eu não entendi que era esse o revestimento. A gente acaba com esse erro, né? Então, a gente agiliza o processo de aprovação, a gente não tem esse tipo de erro, né? E, inclusive, além do cliente, a gente assegura que os trabalhadores em canteiros de obras entendam o que estão construindo, né? A gente viu ali com aquela apresentação do óculos com hologramas, né? Então, eles vão entender muito melhor o que está sendo construído, a obra como um todo, né? E a gente vai realmente ter obras sendo construídas de uma maneira muito melhor daqui em diante. E também, eu trouxe felicidade, tá? Aqui junto, que na verdade é um benefício, porque se a gente não tem os problemas, a gente tem felicidade. E último slide, para além dos negócios, a realidade virtual melhora a memória. Então, tudo que é visual, o cérebro guarda mais fácil e a gente tem mudanças de comportamento do cérebro. Pronto, muito obrigada, bem, pessoal. Deixa eu voltar aqui, com vocês. Desculpa, eu tive que dar uma corrida para conseguir apresentar tudo, mas eu espero não ter me passado muito. Sem problemas. Eu só queria te perguntar, né? Como que é a tua vida no escritório antes e depois da imersão virtual, né? Para apresentar para os teus clientes. Conta um pouquinho da reação deles. Brevemente, que a gente está com o tempo meio curto. Por favor. Claro. Antigamente, a gente tinha normalmente apresentações com render, né? A gente apresentava uma planta baixa, a gente apresentava inúmeros renders e a gente fazia com que o cliente entendesse onde é que ele está na planta baixa,
qual é a visual que ele está enxergando naquele render. Hoje em dia, eu apresento, primeiramente, o tour virtual pelo computador. Então, a gente conecta o computador com a televisão. A gente vai girando todos os ambientes, mostrando todos eles, conversando sobre todos os revestimentos. E depois eu coloco eles no óculos de realidade virtual para que eles se insiram naquele ambiente que eles acabaram de ver. Dali em diante, a vida do escritório mudou pela percepção desse cliente. A gente, normalmente, se ele não quer um revestimento, ou se ele entendeu, né, que poderia ser diferente, ele diz para a gente na hora, e normalmente a gente tem uma mudança de alteração de projeto. É o máximo que a gente está tendo no escritório. Às vezes existem mudanças por causa dos custos, né? Isso sim, depois da orçamentação, mas de entendimento de projeto tem pouquíssimo erro. Tá? Então, realmente, a pessoa consegue entender o espaço, ela consegue falar para a gente se ela gostou das cores, se ela gostou da iluminação, se ela gostou realmente do espaço projetado, e ela entende o tamanho das coisas, que é muito importante para a gente. Então, a forma de apresentar dentro do escritório, sim, mudou, e a gente, inclusive, leva para fora do escritório. Né? Então, a gente tem, clientes que precisam, às vezes, de financiamento para as construções. Então, eles levam o óculos, né? Eles têm um link, eles colocam o link no celular, botam o celular dentro do óculos e apresentam o espaço. Eles não precisam nem mais de mim. Então, mudou realmente como a gente funciona aqui dentro. Eu não sei se a gente tem perguntas, Fran. Olha, até o momento não chegou nenhuma ainda. Não sei se alguém, né, nesse meio tempo teve alguma dúvida. Eu só vou comentar aqui, na verdade, comentar o comentário, né, perdão da redundância, da Elisângela Toni. Deixa eu só ver o sobrenome dela. Só, Maggie, para de compartilhar, por favor, Maggie. É verdade, desculpa. A Elisângela... Oi? Espera aí. Tranquilo, já foi. Já foi? Já. Parou de compartilhar? Veio. Sim. Só colocar aqui, que Elisângela Tunoli, então, comentou no momento que você estava, né, falando da história, né, da realidade virtual, ela comentou, uau, 1965, né, e acredito, capacete, já tinha capacete, né, então, ficou surpreendida. E assim como ela, também sou leiga na área, né, sou das humanas, mas eu me coloquei no lugar do cliente e fiquei... Queria muito, né, que quando viesse um projeto aí para minha casa, que fosse nesse estilo. Muito legal, né? Obrigada. Imagina. Acho que não temos mais perguntas. Pode falar, prof. Não, veio para ficar, né, um mundo que não é novo, né, o que exatamente a apresentação da Maggie mostra isso, nada do que a gente tem hoje é novo, né? E a gente tem que usar mais disso, né? Porque os gamers, eles estão muito avançados, né? Tem óculos, assim, que nem ela mostrou, que são carésimos. E por que a gente não absorve isso, né, para o nosso mercado? Então, a Meg, ela viu um nicho de mercado que estava tendo uma lacuna e ela super se estabeleceu, assim, né? Ela faz apresentações em Gramado, né, Meg? Conta um pouquinho para nós. Isso. Então, a gente tem algumas empresas, normalmente elas são de fora de Caxias, né? Isso é muito legal, inclusive. O mercado de Santa Catarina, ele está muito forte, tá? Então, a gente tem desde de contatos para lá, a gente tem apresentações em Gramado, a gente tem fora de Caxias, ali, região de Novo Hamburgo, muito está se construindo também no litoral, né? Então, a gente tem os contatos do litoral, que a gente está fazendo alguns desenvolvimentos de projetos todos para apresentação em tour virtual, né? E realmente a demanda, ela está crescendo e ela vai crescer a cada dia mais. Então, realmente vai ser muito difícil a gente ter, exemplo, um lançamento de um empreendimento com espaço construído, então a pessoa não vai ir até o decorado, né? O próprio corretor, ele vai ter o seu óculos de realidade virtual, ele vai mostrar para a pessoa inúmeros empreendimentos. Então, ela vai ver, ela vai ter, sim, claro, as imagens renderizadas, ela vai ter todo o conteúdo que ele é físico, mas ela vai ter imersão no virtual. E isso é muito legal para ela entender realmente, desde a entrada da portaria até o banheiro do seu apartamento. Então, ela pode transitar por todo o edifício, isso é muito interessante. Sim, porque se gastava muito nos apartamentos decorados, né? Sim. Hoje a gente não tem, na verdade, nem espaço físico e a pandemia acabou revolucionando isso, né? A gente viu aquela
inserida, a Espanha, 16 mil casas sendo inseridas só em um ano, né, em realidade virtual. Então, a gente tem, além da demanda, a gente tem uma necessidade das pessoas não terem que transitar tanto. Imagina em São Paulo procurando um empreendimento, né, procurando um apartamento, uma casa, o deslocamento, ele gera uma demanda de tempo muito alta. E com o óculos de realidade virtual, na verdade, a gente não tem demanda de circulação de pessoas para lá e para cá, né? A gente pode ter a visualização de todos contigo parado, sentada no sofá. E isso é muito interessante, né? O cliente ele vai acabar realmente indo conhecer só o que ele precisa. Às vezes se faz os decorados e as pessoas acabam não comprando, às vezes porque se torna muito caro e às vezes a consultora tem que desmanchar, né? Então, acho que a imersão virtual veio para ficar e eu acho que acaba conquistando os clientes, né? Muitas vezes eu acho que é uma forma de expressão do projeto, né? Às vezes o cliente às vezes o cliente não aceitava porque ele não entendeu o projeto. E com a imersão, a aceitação é muito mais cedo, né? Eu acho que tem isso. Essa semana eu apresentei... Mentira, foi semana passada. Semana passada eu apresentei uma loja e aí, o dono, ele viu toda a loja, ok, a gente falou sobre acabamento, revestimento, iluminação, a gente falou sobre tudo, né? E aí eu coloquei ele no óculos. Aí quando ele colocou o óculos, deu um pouquinho, ele ficou quieto, eu pensei, ai, não gostou, né? Ele me disse, ai, desculpa, gurias, mas é que eu tô emocionada, eu não imaginava ver o meu espaço assim. E ele ficou todo emocionadão, sabe? Aí eu também fico muito feliz, sabe? Porque eu percebi que ele não estava entendendo totalmente a loja, sabe? Ele até viu, achou bonito, ok. Mas quando ele colocou o óculos, ele realmente teve a imersão no espaço dele. Então, aí ele se emocionou, sabe? Então, é mais palpável, mim, né? Isso E aí, para mim, é uma experiência também com uma arquiteta totalmente diferente. Tu vê a pessoa, sabe, um sorriso, sabe? Um olho lacrimejando de emoção, isso é muito legal. Que legal. Isso aí, então, estamos encerrando, porque lembrando, pessoal, às 8h30 a gente tem a outra live, né, que é Interseções entre o Mundo Físico e Virtual, que tem muito a ver com o tema da Meg, né? Então, não esqueçam de entrar na próxima sala, certo? Fran, tu quer encerrar? Não sei se eu... Sim. Se quiseres fazer o agradecimento, depois eu encerro, prof. Eu agradeço, então, a Meg o convite, de aceite, né, do convite, né, Meg? A gente já se conhece de outros mundos, né, de outras atuações, né? Mas é o papel do arquiteto, que fique claro, né? O papel do arquiteto ser multifacetado, a gente atende vários campos da profissão. Tem muitas áreas dentro da arquitetura. Isso, muitas áreas, né? E a gente tem que ser maleável. A Meg é um exemplo disso. Sigam ela, né? O Coruja Virtual é o perfil no Instagram. Tem a arquiteta Meg Dalbó também. E fica meu agradecimento, então, a todos pela atenção. Muito obrigada também, pessoal, por todos estarem aqui. Show de bola. Só lembrando, pessoal, que no chat tem o link para acessar o certificado depois, tá? Então, só se inscrevam no formulário e aí já tem o certificado aí certinho. Bom, então, queria agradecer também a todos, né, que participaram aqui da nossa live, especialmente a Prof. Pauline e a Meg pela contribuição e gentileza em dispor o seu tempo. E quem se inscreveu para o próximo encontro, nos encontramos por lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Até, tchau. Tchau, tchau.